Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora romper? Bora avançarmos em nome de Jesus. Estamos caminhando para o fim. Para o fim do livro de Levítico, porque ainda tem muita Bíblia para a gente ler, gente. Bom dia, Evelyn. Deus te abençoa. Feliz, viu, Evelyn, que você está aqui. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Lila, sua linda. Bom dia, Renatinha. I love you. Bom dia, você que está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Já levanta cantando bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazenda. Anda, levanta-te e anda-te. Ô, Robertinha, eu estou achando que é a minha internet. Porque hoje, na hora de entrar, ela custou para entrar. Ela ficou processando um tempão. E isso é por conta da internet. Seja bem-vinda, Liliane. Seja bem-vinda, Janaína. Aqui é igual família. Se você não gostar, você volta amanhã e amanhã e amanhã, até acostumar. A gente lê Bíblia todas as manhãs. E o nosso propósito é levantar um povo apaixonado por Jesus, que se conecta com Ele todos os dias, em todo tempo. É isso. Robertinha, você vai me dando notícia se tá travando ou não? Porque se continuar travando, eu vou colocar nos dados móveis. Você me fala? A live tá travando para mais alguém? Então, amém. Glória a Deus, Janaína. É isso. Vamos orar para a gente iniciar. Hoje nós vamos ler Levítico 26. Nós estamos caminhando para o fim do livro de Levítico. Se der tempo, a gente lê o 26 e o 27. Se não der, é só o 26. Deixa eu colocar aqui. Coloquei nos dados móveis. Estava para mim também, mas agora está de boa. Eu coloquei nos dados móveis, vamos ver se funciona melhor, tá? Eu mesma gostei muito dessa live. Pena que não tenho como entrar todos os dias, né? Ô, Dilma, eu sinto falta de você, viu? Porque você sempre comentava as coisas. O povo aqui não tá querendo comentar muito, não. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos louvar e agradecer o Senhor por mais um dia. Agradecer Ele por mais uma oportunidade de vida. Pela bondade dEle sobre a nossa vida. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Nós te agradecemos por isso, Deus. Papai, que nesta manhã seja uma manhã da gente louvar o Senhor com a nossa vida, com os nossos sorrisos e que cada ação nossa, Pai, possa arrancar sorrisos do Senhor, possa te fazer mesmo entender, Pai, que nós te amamos. Nós provamos que te amamos quando nós nos comportamos da maneira que o Senhor espera, guardando os teus mandamentos. Em nome de Jesus, fale conosco nesta manhã, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, perdoa o nosso pecado, assim, Deus, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Deus, que o Senhor possa mesmo direcionar a nossa vida nesta manhã, que nós possamos ainda mais aprender, que nós possamos aplicar essa palavra. Eu creio tanto, meu Deus, que ela é como uma espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito, junta e medula, embora eles estão bem coladinhos. Eu creio nessa palavra, Pai. Creio nessa palavra que transforma, essa palavra que traz particularidades em cada coração, essa palavra que nos direciona cada dia mais para perto do nosso propósito. Papai, nesta manhã eu peço ao Senhor, nos encha, Deus, nos encha.
do Teu Espírito Santo e que Ele venha trazendo discernimento, Pai, para nós. Que os nossos pensamentos sejam mudados, que as nossas ações elas sejam mudadas, Pai, e cada dia mais nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Esta é a minha oração, Pai. Entre em cada lar aqui representado, em cada família. Pai amado, nesta manhã eu repreendo todo o espírito das trevas que tenta oprimir os Teus filhos, os meus irmãos. Todo levantar maligno contra eles caia por terra agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda tristeza, todo desânimo, toda fadiga, todo cansaço que possa estar no nosso meio. Toda angústia sai agora em nome de Jesus. Eu ministro alegria, eu ministro a paz e eu ministro o amor, Pai. Que nós possamos estar exatamente no lugar que o Senhor esperava que nós estivéssemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Que seja um tempo proveitoso e saudável aqui nesse lugar, nessa manhã. Que o Senhor usa o meu Instagram, que o Senhor possa mesmo usar a minha vida conforme a Tua vontade para alcançar mais almas, Pai. Me importa pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Reino. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Pai. Amém. Amém e amém. Deus abençoa a vida de vocês. Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Fala assim, oi, Raira, ei. Aqui a gente é igual família. Se você não gostar de primeira, você volta amanhã, volta depois e vai voltando até se acostumar. Pergunta a Renata se não acostuma. Acostuma, sou. Acostuma. Bom dia, Faela. Deus te abençoa. Seja bem-vinda, viu, Joyce? Feliz de ter você por aqui. Nós estamos estudando o livro de Levítico. Joyce, você é cristã? Conta pra mim. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Dani, a paz. Bom dia, Roberta. Nós estamos lendo o livro de Levítico e hoje nós vamos para o capítulo 26. Falta o 26 e o 27 para a gente poder terminar a leitura do livro de Levítico. Bom dia, Jojo. Deus te abençoa. Abençoa sua companheira de trabalho também. Você falou que ela sempre assiste, né, com você. Abençoa vocês. Gente, vou ensinar para vocês uma coisa. Nem todos os dias a gente acorda bem, sabe? Nem todos os dias a gente acorda na nossa melhor versão. Às vezes a gente acorda com dor, às vezes a gente acorda cansado, às vezes a gente acorda com o sentimento de querer voltar a dormir. Tem dia que a gente não quer fazer um tanto de coisa, mas já coloca um sorriso no rosto, engana o inimigo. Lembra daquela palavra assim, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Gente, uma coisa que muda meu dia é quando eu não tô assim, preguiça de levantar, e eu penso assim, vou tomar café. Gente, café me deixa feliz, mais feliz. Feliz. Porque alegre não, alegre tem que estar todos os dias. E a alegria é um fruto do Espírito. Mas felicidade é quando você comprou uma coisa nova que você gostava, que você queria tanto. Isso é felicidade, né? Ficar feliz por momentos. Mas a alegria, ela deve ser constante. Então você engana o inimigo, sabe? Você pode estar com um dia ruim, mas já começa a se alegrar, já manda mensagem para alguém e fala assim, bom dia, bom dia. Você já assistiu o DG? Depois, na hora que vocês terminarem aqui, coloca lá DG. Ele é muito bom, velho, muito bom. E ele acorda e fala, bom dia. Não dá mole pra tribula. E é isso, eu acho que quando a gente leva a vida com leveza, com alegria, sabe, pegando do limão e fazendo uma limonada, as coisas elas ficam melhores, sabe? E é impossível a gente começar o dia na presença de Deus e não nos sentir conectados com Ele, não nos sentir caminhando cada dia mais em rumo a esse propósito, sabe? É diferente, gente. Deixa eu ler um comentário aqui. Tadinha. Vou orar por ela, tá bom?
Qual que é o nome dela, Jojo? Estou no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano e terminei Levítico e achei um livro cansativo de ler, mas glória a Deus consegui. Ô Liliane, é isso mesmo, eu falei isso há um tempo atrás. O livro mais difícil de ser interpretado é Apocalipse, mas o livro mais difícil de ser lido é Levítico. É um livro difícil de ser lido, mas quando a gente começa a entender cada pingo no i, vai fazendo muito sentido, sabe? Aqui ontem eu falei também, a gente vai ver muito sobre santidade, a gente vai ver muito sobre alguns comportamentos que Deus ele exige de nós, vários pontos que ele esperava, sabe? Que nós nos comportássemos de acordo com a orientação dele. O livro de Levítico, ele é enfadonho, porque é um livro que cheio de faça isso, faça aquilo também, e depois disso, faça isso, e se acontecer, faça isso. Mas é porque o povo tinha acabado de sair da terra do Egito. Eles tinham saído com vários costumes, e Deus estava querendo fazer um povo modelo, e eles ainda não sabiam o básico de como eles deveriam viver, e Deus tem que ensinar ponto por ponto, tintim por tintim. Sabe, todos os pontos Deus tem que mostrar, tem que falar para eles. E aí por isso que vai ficando cansativo. Mas agora nós vamos para o capítulo 26 e o 27. E são os últimos capítulos. E nos últimos capítulos a gente vai ver o que Levítico dá ênfase. Qual que é o ponto importante? O que vai se repetir aqui agora? Como que termina as últimas palavras do livro de Levítico? E toda vez que a gente vai para o final das cartas, né? O final é sempre importante. Quando a gente se depara com uma pessoa em seu leito de morte e a gente pergunta assim, que palavra você considera importante, que conselho você quer me dar? Aquela pessoa vai olhar para a vida dela como um todo e vai falar assim, de tudo que eu vivi, guarda isso. De tudo que já me aconteceu, eu considero isso aqui importante. Então aqui agora nós vamos chegar nas considerações finais. Considerações finais. De tudo que eu falei do livro de Levítico, que você tem que guardar o sábado, que você tem que honrar seu pai e sua mãe, que você tem que comprar e pagar. Se você combinou de pagar alguém, você vai lá, não paga no dia seguinte não, paga no mesmo dia. Sabe, se você pecou, vai lá e entrega oferta para o pecado. Você vai fazer festa, cumprir as festas rituais, vai celebrar a Páscoa, vai fazer o pão sem fermento. São várias coisas que a gente vai ver no livro de Levítico, várias. Oferta para o pecado pela culpa, holocausto, oferta de cereal, se você quer oferecer cereais ao Senhor, né? Instruções acerca de oferta de paz, não pode comer gordura, não pode comer o sangue e várias coisas. Como que deve ser a consagração do sacerdote, como que ele vai servir no reino, animais que são considerados puro, impuro, não pode comer porco, não pode, come peixe, não come, quem que pode, come camarão, não come. Muitas coisas que a gente viu aqui, ó, doenças graves de pele, a lepra, como que faz para se purificar da lepra. Foram várias coisas, gente, que a gente já passou e viu. Falamos sobre o dia da expiação, normas sobre o sangue, práticas sexuais proibidas, santidade e a conduta, castigo por desobediência, instruções para o sacerdote, muita coisa. Festas e muito mais. Porém, a gente chega aqui no final, a gente vai ver o que de fato tem que ser guardado. Desse livro final, o que é muito importante? Vamos lá. Versículo 1. Não façam ídolos, nem imagem para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. A gente está chegando no final do livro de Levítico e a gente já falou de guardar o sábado inúmeras vezes. Bom dia, Alex, Deus te abençoa. E aqui o título da minha Bíblia, eu não sei qual que está na sua, mas o título da minha Bíblia é Bênçãos pela Obediência. O que vai acompanhar você se você guardar aquilo que eu estou te falando? E aí a primeira coisa que ele vai falar aqui, que Deus está ordenando para que Moisés escrevesse não faça
ídolo e nem imagem para si. Nós falamos que eles saíram do Egito com uma cultura de cultuar tudo. Lá no Egito se cultuava o sol, se cultuava o rio, as vacas, qualquer coisa. Tudo ali tinha um significado e eles tinham o hábito de construir imagens. Então, o Senhor está dizendo aqui no livro de Levítico que um ponto muito importante, nas últimas palavras desse livro, ele está dizendo: não faça ídolos, não construa imagens. Quando a gente analisa as coisas que deixam Deus furioso, zangadão, você quer deixar Deus zangadão, é você adorar qualquer coisa que não seja Ele. Então, toda vez que você entra nesse ponto de levantar um ídolo na sua vida, colocar no seu coração alguma coisa que você pegou o lugar de Deus e ocupou, seja um carro, seja um filho, seja marido, seja seu pai, sua mãe, seja a sua profissão, nós temos uma facilidade muito grande de pegar coisas e colocar no lugar de Deus. Por quê? Porque nós nascemos com essa necessidade de adorar. Nós somos programados, sabe? Na nossa programação, se a gente abre o manual, tá escrito lá assim: nascido para adorar. Nascemos para adorar. Porém, quando nós não depositamos essa adoração no lugar correto, no lugar certo, nós acabamos adorando outras coisas e fazendo ídolos que não é Deus. E isso deixa Deus muito bravo. Muito bravo, gente. Então, primeiro ponto que de toda a leitura do livro de Levítico que nós vamos guardar, e eu peço para que cada um guarde mesmo no coração e que a gente consiga viver isso de verdade, toma cuidado com o lugar que Deus tem ocupado na sua vida. Sabe, toma cuidado com as coisas que você adora, que você gosta muito. Se você gosta muito de assistir uma série, se você gosta muito de ficar conversando com seus amigos no churrasquinho, não é que tenha problema, não é sobre isso, tá? Tem problema não. Você pode conversar com seus amigos no churrasquinho, você pode assistir um filme na Netflix, mas toma cuidado para isso não ser um ídolo na sua vida, de gastar todo o seu tempo com isso e na hora que você chega para Deus você fala assim: nossa, tô cansada, tô cansado, não consigo ler Bíblia agora, não consigo orar agora. E aí Deus vai ficando em segundo plano na sua vida. E Deus está batendo o martelo e dizendo: eu sei que no Egito vocês esculpiam imagens, vocês levantavam vários ídolos, mas a partir de agora não faça ídolos, nem imagem para si, nem levantem colunas sagradas, tipo para se lamentar, levante uma coluna e vai chorar diante dela. Não tem isso comigo, não façam isso. Então o primeiro ponto é: retire os ídolos do seu coração. E se você fala assim: Raira, eu não tenho ídolo, amém, glória a Deus por isso, mas você vai se perguntar: com o que eu gasto tanto tempo? O que tem tomado tanto meu tempo? É o Instagram, é o WhatsApp, é filmes, eu amo cozinhar e passo o dia na cozinha, eu amo lavar carro e fico 3 horas lavando carro. O que tem tomado seu tempo? Para pensar, recalcula a rota e que o seu maior tempo seja gasto com o Senhor. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que tem vários afazeres em casa, mas o seu primeiro é para o Senhor. O seu tempo maior é gasto com Ele. Chama Ele para fazer aquilo que você está fazendo. Está lavando carro, chama Deus para lavar carro. Está cozinhando, chama Deus para cozinhar. A gente só não pode pegar algo que a gente gosta muito e gastar muito tempo nisso, esquecendo do Senhor, tá? E outra coisa que Ele está falando aqui é: guardem meus sábados e tenham reverência no meu santuário. Ou seja, eu quero vocês descansando e eu quero vocês me cultuando nesse tempo. Reverência no meu santuário, porque ali a presença de Deus habitava e eu sou o santo. Então você não vai chegar diante de mim de qualquer maneira.
3 coisas o Senhor pede aqui. Ele fala: vocês vão precisar não construir ídolos, porque eu sou o único na sua vida. Eu quero que vocês guardem o sábado, mantenham o princípio do descanso e da adoração nesse dia. E por fim, vocês vão ter reverência diante de mim. Ele começa com essas instruções. Versículo 3. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, eu enviarei as chuvas na estação própria. Então aqui a primeira bênção que está sendo, se você quiser grifar isso na sua Bíblia, grifa o versículo 3. Ele está dizendo: se vocês seguirem aquilo que eu estou falando com vocês, eu vou mandar a chuva nas estações próprias. Então o Senhor está dizendo: vocês precisam de colheita, a terra precisa produzir alimento. Se vocês me obedecem, consequentemente, eu envio chuva nas estações certas. Vou enviar chuva na estação certa. Mas se vocês me desobedecerem e não guardarem os meus decretos, não vai ter chuva. E se não tem chuva, não tem plantio, não tem colheita e não vai ter nada. E vocês vão passar dificuldade. Mas a chuva na estação própria é consequência da obediência. Eu vou colocar no Wi-Fi agora, tá? Deixei no Wi-Fi, mas se travar, vocês me contam. É porque quando eu coloco nos dados móveis, ele escurece a tela. Aí eu não consigo ver direito. Mas é isso, vamos lá. Se vocês guardarem, vai ter chuva na estação própria. Senão, não terá. A terra dará suas colheitas, as árvores do campo produzirão frutos, a época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas e da colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Deus está prometendo segurança, fartura, né, uma prosperidade na colheita, porque Ele está falando, a chuva vai se estender dessa época até essa época. Ou seja, vai ter frutos, vocês vão conseguir plantar e colher muito bem. Mas isso se vocês me obedecerem. Hoje vivemos na graça. Amém. Mas eu vejo que esse princípio ainda vale. O Senhor, Ele permanece abençoando aqueles que caminham num caminho de retidão, esse que tem uma vida correta diante do Senhor. As bênçãos acompanham, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Hoje a gente não é abençoado por chuva, porque a maioria não planta mais. Temos colheita, temos plantio, mas é específico, né? Não é todo mundo que vive disso. Então a forma de Deus nos abençoar hoje é diferente, mas a bênção ela continua acompanhando. Esse princípio de abençoar aqueles que obedecem ao Senhor permanece. Versículo 6. Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e matarei os inimigos, afastando de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e matarão a espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Aqui Deus está trazendo uma lógica que olhando não faz sentido. Ele está dizendo, 5 pessoas de vocês vão perseguir 100 do outro lado. E estou garantindo vitória. E 100 de vocês vão perseguir 10.000. Isso mostra que vocês só vão vencer não é porque vocês têm um exército bom ou porque vocês são fortes, mas vocês vão vencer porque a minha mão é com vocês. E eu vou fazer que 5 se torne semelhante a 100. E eu vou fazer que 100 se torne semelhante a 10.000. Essa é a mão do Senhor. Nós nunca vamos conseguir compreender exatamente o poder de Deus, mas uma vez que Deus está do nosso lado, gente, tudo se torna mais fácil. A vida com Jesus é uma vida o tempo todo de ver Ele operando o sobrenatural.
Tem coisa que eu olho e falo assim, por mim mesma eu não conseguiria. Ontem uma amiga minha, ela disse, ela tem muita dificuldade de acordar cedo, muita dificuldade. E ela estava contando pra mim que ela falou assim, nossa, Raira, eu dormi de domingo pra segunda com a minha casa muito bagunçada. E ela é do tipo que coloca o telefone para despertar às 7 horas, ele vai despertar muito e ela não acorda. E aí ela falou assim, nossa, eu fui dormir meia-noite e eu fiz uma oração à noite. Eu falei, Deus, eu preciso acordar cedo amanhã para arrumar a casa. E ela precisava acordar tipo 5 horas da manhã. Ela disse que acordou no meio da madrugada e quando foi 5 horas o telefone dela despertou. Ela disse que levantou e arrumou a casa toda. E a gente estava conversando à noite e ela falou, Raira, eu tô zero sono, não estou com sono. Eu falei, amiga, eu tenho certeza que é a mão do Senhor sobre a sua vida. Quantas vezes você já passou por situações de falar assim, nossa, eu tô tão cansada, eu tô tão exausta e eu tô dando conta, sabe? Eu lembro o dia que a gente mudou para esse apartamento e eu passei a noite inteira limpando esse apartamento, que tava cheio de pó, poeira, sujeira, coisa agarrada, tinta agarrada. E eu passei a noite limpando e foi leve, sabe? E não foi algo pesado. E às vezes eu olho para limpar durante o dia, é uma luta. Mas eu vejo a mão do Senhor nos acompanhando. Quando a gente pede essa mão dele sobre as nossas vidas, quando a gente está disposto a obedecer, sabe? A mão dele vem sobre nós. Então, se você olha para a sua vida hoje e vê que você está passando por momentos que você fala assim, eu só estou passando por isso porque a mão de Deus é sobre a minha vida. É bem isso aqui que a gente está lendo. 100 homens será equiparado a 10.000, porque a mão do Senhor é sobre eles. E seria sobre 100.000, sobre 100 milhões e assim vai por diante, porque Deus, ele é todo poderoso. E se nós damos lugar, se nós damos vazão para ele operar na nossa vida, ele vai fazer, né? Versículo 9. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei o seu povo. Eu cumprirei a minha aliança com vocês. Suas colheitas serão todas fartas, que vocês terão que desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço para a nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que vocês não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço, a fim de andar de cabeça erguida. Deus está falando aqui nesse parágrafo, eu não sei se todo mundo sabe o que é jugo, mas jugo era um pedaço de madeira que vinha em cima do pescoço dos bois ou em cima dos pescoços dos escravos, e esse pedaço de madeira, quando eles andavam enfileirados e juntos, eles conseguiam carregar água, carregar farinha, colocavam os sacos de pendurado em cima da madeira. E quando era um escravo, era um pedaço de madeira que vinha de um lado para o outro, a pessoa carregava assim, e de um lado tinha aqui sacola desse lado, o que pesava e fazia a pessoa andar de cabeça baixa. E ele está dizendo, eu estou no meio de vocês, eu quebro o jugo da servidão que vocês carregam no pescoço, que faz vocês andarem de cabeça baixa. E a partir de hoje, quebrando esse jugo, vocês voltam a andar de cabeça erguida. A gente olha para isso aqui, e isso já aponta para a cruz, porque quando Cristo vem sobre a nossa vida, nós saímos debaixo desse jugo do pecado, porque o pecado nos faz permanecer na lama, o pecado nos faz permanecer de cabeça baixa, e ele vem e fala assim, eu quebro esse jugo do pecado sobre a sua vida. E agora você pode levantar a cabeça novamente. Você vai andar de cabeça erguida, né? Independente do que a gente faça. Eu não sei qual que é o pecado que você carrega, eu não sei qual que foi a marca que um dia você carregou, mas todo o jugo, ele foi quebrado sobre a sua vida, uma vez que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Não deixa que o diabo ele te acuse, não deixe que o diabo ele coloque sentimento dentro de você, sentimento de que você tem que viver mal, que você tem que viver pesado porque você pecou e o seu erro é maior do que o de todo mundo.
Não existe isso. Eu sempre prego nas prisões e o que eu falo para aquelas mulheres que estão ali encarceradas é: levanta a sua cabeça. O seu pecado não te define. O que te define é Cristo. E algumas delas ali mataram. Algumas delas ali tiveram situações de roubar, de várias coisas. Várias coisas. Tem crime pesado dentro das penitenciárias. Tem crime que foi televisionado e as mulheres andam de cabeça baixa, se sentem menor. E eu falo: não deixe o diabo te acusar. Uma vez que você pediu perdão para o Senhor, Ele perdoa o seu pecado e não lembra mais dele. E Ele fala que o que passou, ficou lá atrás. Mar do esquecimento, acabou. Daqui para frente, uma nova vida com Cristo. O que o Senhor nos dá depois de um pecado é uma vírgula. Ele entrega uma vírgula na sua história e fala o seguinte: continua escrevendo. Então sai desse lugar de ficar se condenando, de ficar se martirizando, de achar que você tem que andar de cabeça baixa porque você pecou e o seu pecado foi muito alto e a sociedade vai te julgar, que você não pode mais ser feliz. Não! Você vai ser feliz, você vai andar de cabeça erguida, porque nunca foi sobre o nosso merecimento. Porque se fosse falar de merecimento, todos nós iríamos para o inferno. Esse é o nosso merecimento. Nós merecemos o inferno. Mas quando Cristo Jesus ele vem e ele nos liberta do pecado, do juízo, da morte, nós agora temos vida e vida nele. Não é porque somos bons, mas porque ele morreu por nós e ele é bom. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu posso andar de cabeça erguida. Quase que dá pra cantar o pagodinho. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. É bem isso, sabe? Não escandaliza, mas ergue a cabeça, mete o pé e vai na fé. Porque se for por merecimento, já era pra gente estar morto. Porque todos nós pecamos, a palavra diz, não foi nem eu que disse, a palavra diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, ninguém pode entrar na presença, porque todos pecaram. Mas por conta de um só homem, houve vida, houve salvação. Então essa palavra aponta para Cristo. Aqui ele está dizendo: olha, se vocês permanecerem, se vocês forem obedientes, isso, aquilo, outro, eu venho e eu vou tirar vocês da servidão do pecado, vocês não vão andar mais nisso. 5 homens vai valer por 100, 100 homens vai valer por 10.000. Mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente vai para Cristo, ele vai dizer a mesma coisa. Existe bênção sobre aqueles que permanecem em Cristo. E essa bênção é tirar você da servidão do pecado. Abençoar você e te fazer bem-sucedido em tudo que você precisa. Esse é o nosso Deus. E Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Precisamos olhar para Ele e permanecer. Tirou já o jugo da servidão, tá? Acabou. Dinda, você acha que esse processo de se perdoar é mais difícil quando vem de alguém que já está com Cristo há mais tempo? Dinda, você acha que esse processo de perdoar é mais difícil quando vem de alguém que já está em Cristo há mais tempo? Jojo, é tipo assim, você fala: supondo que você me perdoar, né? Sabendo que eu sou cristã, eu te feri. Me perdoar seria mais difícil do que perdoar alguém que não tem Cristo. Seria isso? Me fala se seria isso. Se for, é porque a gente julga que uma pessoa que está em Cristo não vai nos ferir, né? O que acontece quando muitas pessoas saem da igreja? Feridas com a igreja. Porque elas esperavam que a igreja fosse o lugar onde ela fosse mais acolhida. E acaba que na igreja é o lugar onde elas mais são feridas. E aí elas vão embora e não olham para trás. Sabe? Não sei se é isso. Vou esperar você me responder aqui.
continuar, Deus nos purificando a cada instante. Amém. Tá aí, Jojo? Seu comentário ainda não chegou para mim. Mas eu imagino que se for isso, é bem dessa forma. Quando as pessoas que se dizem, né, cristãs, elas nos ferem, é mais difícil. Estamos comentando aqui sobre isso. E no caso, se perdoar, por exemplo, eu estou no caminho há muitos anos, nasci no berço evangélico. Quando pecamos, é mais difícil pedir perdão para Deus. Ah, tá. Junta que o diabo ele também te acusa, mas não tem diferença. Você nasceu num berço cristão e você está querendo dizer que você sabe toda a palavra, né? Você sempre foi ensinada pela palavra. Então você sabe que você não pode mentir, você sabe que você não pode ter ganância, você sabe que você não pode ser ciumenta, invejosa, egoísta, aquela coisa toda. Mas quando você comete, você fica com um receio de pedir perdão para Deus. Toda vez que você fica com esse receio, é a vergonha, né? A vergonha não te deixa reconectar. E aí o diabo aproveita dessa situação, porque ele vai te apontar, ele vai te acusar e muito mais. Ele não vai querer que você se reconecte com Deus, mas você entender que pecou, pediu perdão, acabou, entende? E eu peco. E toda vez que eu peco, eu falo, Deus, vamos lá, de novo. Não posso ficar longe do Senhor. Não tem sentido para mim ficar longe. Eu errei e eu já falo, Jesus, me perdoa, de novo vou precisar do sangue, ué. E o diabo, gente, ele é muito astuto. Ele vai querer que você fique sem pedir. Ele vai te envergonhar. Ele vai querer ficar te lembrando do seu pecado. Eu não sei vocês, mas eu, em tempos passados, algumas vezes já lembrei Deus de pecado que ele já tinha me perdoado. De falar, Deus, eu sou tão ruim. Porque você lembra aquele dia que eu fiz isso? Eu já até pedi perdão, mas eu tô chateada, sabe? Mas é porque a gente fica querendo lembrar a Deus do nosso pecado. E Deus falando assim, eu já esqueci há mais tempo. Não esqueceu porque Deus ele tem problema de memória, mas porque ele escolhe não lembrar mais, né? Rairo, o que fazer quando o diabo fica nos acusando? Você vai jejuar, vai orar e vai falar assim, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus é sobre a minha vida, né? Às vezes é mais fácil perdoar as pessoas do que nos perdoar. Sim, porque nós temos uma régua muito mais alta. É muito mais fácil dar uma chance para o outro do que para mim mesmo. Mas isso tem que ser mudado dentro do seu coração. Porque você merece uma chance tanto quanto o outro. Eu encontrei na penitenciária, semana retrasada, uma moça que virou para mim e falou assim, Raira, eu vou me matar. Porque eu não consigo mais viver com o peso do meu pecado. É muito difícil. Eu virei pra ela e falei assim, tudo bem, você nunca mais vai me ver nem eu vou te ver. A gente se encontra então em algum lugar, porque eu também vou tirar minha vida. Depois, sabendo que você vai tirar a sua vida, eu vou tirar a minha também. Porque eu tô triste com você. Mas eu acabo com a minha vida, você acaba com a sua e a gente fica bem. Ela, não, Raíssa, tá doida? Eu falo, isso não. Eu falei, vou tirar minha vida. Eu comecei a fazer um teatro na cadeia. Você tem que ver. Você vai ver, você nunca mais vai me ver, porque eu vou tirar minha vida também. E isso, ela, não, por quê? Por que você acha que eu tenho que viver? Eu não quero mais viver, eu tô aqui pregando pra você não quer viver mais. Se você não quer viver mais, eu também não quero. E eu fiz um teatro. Ela, não, Raira, você é preciosa e nananana. Eu falei, agora você pega tudo que você falou pra mim e aplica na sua vida. Por que eu sou preciosa e você não? E aí ela ficou calada. E eu falei, tá bom, agora pronto, acabou, ninguém se mata mais. Eu fui uma artista. E eu falei, depois, na hora que ela voltou pra consciência, eu perguntei pra ela, o que você diria pra uma pessoa que quer se matar? Aí ela falou comigo assim, Raira, eu comecei a falar e ela falando, eu falaria que a vida dela vale muito, que não precisa dela fazer isso. Eu falei, mas e se ela tiver um pecado grande? Não, que Deus perdoa, que é isso, que é aquilo outro. Eu falei, então aplica isso na sua vida. Aplica isso na sua vida. E aí ela pegou e caiu a ficha dela e ela, pronto. Gente, a coisa mais difícil nas penitenciárias é trabalhar o perdão. O perdão de si mesmo, sabe? Pela culpa daquilo que ela cometeu, daquilo que ela fez errado. Porque as pessoas se condenam demais. Mas hoje eu quero te ensinar. Vida que segue. Lembra da música?
Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora e manda toda a voz do diabo embora também. Você tem que se perdoar. E ergue a cabeça, porque aqui, ó, o jugo não está mais sobre nós. Tá? É essencial perdoar. Pedir perdão, esvaziar seu coração para que Deus habite dentro de nós. É justamente isso. Eu vi um comentário no vídeo do Douglas Gonçalves, dele fazendo a seguinte explicação. A pessoa que não libera perdão é aquela pessoa que todos os dias toma um copo de veneno achando que quem vai morrer é o outro. Se você acha que o outro é que vai morrer com você tomando um copo de veneno, não. Se você não libera perdão, quem vai morrer vai ser você. E a falta de perdão, ela gera doença, tá? Mágoa, rancor, gera doença. Dinda, só mais uma pergunta. E quando pecamos muitas vezes a mesma coisa e não conseguimos nos desprender disso, como fazemos? Parece algo impossível de largar. A gente chama isso de pecado de estimação, né? Cada pessoa vai ter uma área. Alguns vai ser vícios, outros vai ser a mentira, outros vai ser a ganância. Tem gente que passa para trás, tem gente que tem mania, né, de pegar dinheiro dos outros ou pegar coisas, né? Eu tenho mania de roubar uma caneta. É coisa mínima, mas eu gosto de pegar o que é do outro. É um pecado de estimação. Tem gente que é preso na pornografia, na masturbação, em várias outras coisas. Não consegue largar. Isso é visto para Deus como iniquidade. E iniquidade é muito perigoso, porque pode ser que Deus ele te entregue aos seus próprios desejos, aos seus próprios deleites. E Deus vai falando assim, beleza, perdoei uma vez, perdoei duas, perdoei 3, 4, 5, 20, 50, 100, não quer largar? Deus te entrega ao seu próprio desejo. Paulo vai falar assim, tomem cuidado para que Cristo não entregue vocês aos seus próprios desejos. É possível você pecar e não cometer nunca mais aquele mesmo erro. Vamos lá naquela passagem da mulher samaritana, não. A mulher que é pega em adultério. Quando Jesus, ele vira para ela e fala assim, vai e não peques mais, lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Ela foi pega em adultério, o povo falou assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejá-la, o que o Senhor diz? Aí Jesus vira e fala assim, olha, aquele que não tem pecado que pode tirar a primeira pedra. Aí sai todo mundo, Jesus vira para a mulher e fala com ela assim, cadê os seus acusadores? Ela não ficou ninguém. Ué, por que não ficou ninguém? Porque todo mundo tinha pecado. E aí ela vira para Jesus e fala assim, e você? Jesus fala para ela, eu não te condeno, vá e não peques mais. Quando Cristo, ele está falando com aquela mulher assim, vá e não peques mais, ele estava sendo irônico? Não. Ele estava falando tipo assim, vai e não peques mais sabendo que ela ia pecar de novo? Não. Ele não falou no sentido figurado, ele estava falando no sentido literal. É possível você ir embora e nunca mais cometer esse pecado. Quando o nosso temor ao Senhor aumenta, a gente vai largando os pecados de estimação. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar para entrar nesse lugar de não pecar mais esses pecados de estimação. Eu não sei se você tem, mas se você tem pecado de estimação, você vai falar assim, Deus, aumenta em mim o temor. O temor é você saber que Deus está te observando em todo o tempo e que Ele está te ali analisando o tempo todo. Uma palavra que me fez largar pecado de estimação foi uma palavra que o Luciano Subirá ele falou sobre o juízo. Ele falou assim, você acha, quem prega falando que não vai ter juízo de Deus, tá enganado. Porque todo mundo vai passar diante do grande juiz. E lá as suas obras serão analisadas. Então você para pensar, tipo assim, nossa, Deus vai julgar cada ponto, cada item. E isso te ajuda a manter, nossa, eu tô vacilando, não dá para cometer isso aqui mais. Sabe? Pecado na nossa vida tem que ser acidente, né? Então, se tem pecado de estimação, você fala, Deus me ajuda. E aí, continuando a análise dessa palavra da mulher que foi pega em adultério, vai e não peques mais, o Luciano Subirá, ele faz um livro que é Graça Transformadora. Ele fala que dentro de nós tem uma graça tão forte
que nos ajuda a vencer o pecado. Então, toda vez que eu vejo que a minha carne, ela tá ficando suscetível, né? Que eu tô ficando arrogante, que eu tô ficando prepotente, que eu tô me achando demais e a carne tá começando a mandar em mim, jejum. Pode jejuar que vai dar certo. E começa a declarar Efésios, lê Efésios 1, Efésios 6, sabe? E vai embora. Jejum ajuda muito você a vencer esses pecados de estimação. Uma vez por semana você precisa jejuar, tem que ser fixo. Raira, lá na igreja ficamos uma semana aprendendo sobre o perdão. E lá foi falado que quem não perdoa vive em cárcere espiritual. E por isso a vida de muitos não prossegue. É uma verdade. Lembro sim dessa mensagem. Raira, e se porventura essa mulher viesse a pecar? Deus iria perdoá-la novamente. Mas ele diz para ela, vá e não peques mais. Ou seja, é possível você ir e nunca mais voltar a pecar nesse pecado. Qual é o nome dele, Raira? Dele quem, Valdelene? É o que eu tô... A pregação? Luciano Subirá. Então é isso, gente. Tem como a gente vencer e não pecar mais em pecados de estimação, tá? Continuando a leitura, versículo 14. Castigos pela desobediência. Então tem castigo. Se você não obedece os mandamentos, os decretos de Deus, vai vir castigo sobre a sua vida. Passei por isso, um pecado de estimação há muito tempo atrás, mas eu lutei muito, busquei muita ajuda de Deus e Ele me libertou, graças a Deus. Hoje eu vejo que em tudo podemos com Jesus, tudo. Ele tem que ser o primeiro, né, Cláudia? Se Ele for o primeiro na nossa vida, tá tudo certo. Mas se vocês não derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos e recusando a se cumprir os meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes, febre ardente, que farão seus olhos escurecerem e a sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão sua colheita. Eu me voltarei contra vocês e os seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Isso também é um provérbio, né? Fugir até mesmo quando ninguém está perseguindo. Pensa só nisso, gente. Você fugir, correr, mas não tem ninguém te perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Aí você pergunta, isso aqui ainda é válido? Isso aqui você acha que existe? Ou era só lá na lei? Raira, quem está grávida pode fazer o que em vez de jejum? Você pode tirar açúcar, você pode tirar farinha de trigo, por exemplo, não comer nada que vem de farinha de trigo, porque aí você não vai comer bolo, não vai comer pão, e aí vai ficar na frutinha, arroz com feijão, carne, ovo. É um sacrifício ficar sem farinha de trigo, ficar sem comer açúcar, né? Que aí vai envolver doce, bolo. Dá para você fazer esses jejuns parciais. Tirar café, porque você não vai morrer se você não tomar café. E pense em algo que você gosta muito. Exemplo, você é um adulto que ainda toma leite com Toddy. Sem julgamento, eu racho de rir, mas é engraçado, adulto tomando leite com Toddy. Se você é um adulto que gosta de leite com Toddy, não é café. Você tira seu leite com Toddy. Não vai fazer mal na gravidez. Gente, vamos lá falar sobre castigo. Você acha que ainda continua esses castigos sobre a nação? Eu vejo que sim, né? Eu vejo que essa pandemia que nós vivemos é fruto, sim, de desobediência, de uma igreja que não se posiciona, de um povo corrupto, de uma nação que
está se deitando em impurezas, sabe, em não obedecer os mandamentos de Deus. Creio sim nisso. E outra coisa, eu ia falar sobre o dízimo, porque dízimo é uma ordenança. Deus falou, traga os seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Dízimo é mandamento. E eu já vivi experiências de quando eu não dizimava, e é isso aqui que acontece. As coisas vai acabando. E eu lembro que numa época que eu não dizimava, um mês o notebook estragava, no outro mês adoecia, e assim ia ladeira abaixo. Sabe, você fala assim, nossa, agora eu tô gastando com remédio, agora eu tô gastando com o item que quebrou, a geladeira estraga, a máquina quebra, e é uma bagunça só. Gente, dízimo é mandamento. Da mesma forma que Deus está falando, se vocês não me obedecerem, vai vir castigo sobre vocês. É bem isso, sabe? Se você não obedece os mandamentos de Deus, você vai colher a consequência daquilo. Embora vivemos hoje no tempo da graça, né? Nós não seguimos toda a lei, mas o princípio da lei deve ser guardado. É porque vivemos na graça, não precisamos honrar mais os nossos pais? Mentira. A gente segue ainda obedecendo os nossos pais, honrando a vida deles, porque é uma ordem do Senhor. Então precisamos obedecer. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e os seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem com essa lição, insistirei em se opor, e se insistirem a opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidade 7 vezes piores por causa dos seus pecados. É a consequência pelo pecado. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que destruirá ali a vocês e serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Imagina isso, gente. Ter comida, mas não conseguir se saciar, porque essa é uma consequência que Deus colocou no meio deles por conta do pecado. Se apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer, eu continuarei e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas. Olha que tristeza. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei os seus altares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser como aroma agradável a mim. Sim, eu mesmo devastarei a sua terra. Os inimigos que virão ocupá-las ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei a minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra dos seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que foram negados. A gente viu que Deus está pedindo para que eles cumprissem o ano sabático. Se você está chegando agora e não sabe o que é um ano sabático, o ano sabático era o tempo de descanso que precisava a terra passar. Nesse tempo não iria plantar, não iria colher, a terra ia descansar. E junto com a terra, o seu povo também iria descansar. A gente vai ver isso aqui, olha, se cumprindo lá na frente. Quando a gente começar a ler a história lá nos profetas, né? Quando a gente lê Daniel, a gente vai ver o povo cativo e preso na Babilônia. A gente vai ver o povo assírio tomando todo o povo hebreu ali em Israel. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo os mandamentos e as leis de Deus. Uma das coisas que eles fizeram
foi negligenciar o ano sabático. Eles não paravam e plantavam ano após ano, achando que Deus não ia fazer nada. E aí vem as 70 semanas que Deus cobra. E vão ficar presos, e vão ficar exilados, e vão se passar anos. Por quê? Porque desobedeceram o Senhor. E aí lá na frente Deus vai falar assim: a terra vai cobrar os anos de descanso que vocês não deram. Então, quando a gente vê o povo sendo exilado, o povo de Deus sendo levado cativo pelos assírios, sendo tomado e viraram escravos, né? Ali, quando a Síria toma o povo de Israel, invade ali os territórios das tribos, o reino dividido, o reino norte, o reino sul, e o povo é levado para a Babilônia, significa que vocês não obedeceram à voz de Deus. Isso aqui ainda vai faltar muito tempo para poder acontecer. Mas Deus está falando: se vocês negligenciarem os meus mandamentos, eu vou me voltar contra vocês. A terra vai cobrar, eu vou cobrar. Vai vir praga, os seus inimigos vão vir sobre vocês. Os corpos serão amontoados junto com os seus ídolos. E vai acontecer. Finalmente, ela descansará e desfrutará dos sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará do descanso que vocês não permitiram que ela tivesse, a cada 7 anos, quando morava nela. Quanto àqueles que sobreviveram, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto de medo que até o som de uma folha levada pelo vento o fará fugir. Que tristeza, gente! Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros, como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir aos seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras, e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos, por causa dos seus pecados e dos pecados dos seus antepassados. A gente vê isso, né? A nação de Israel, ela se espalhou. Foi gente para tudo quanto é canto, e eles foram perseguidos. Lembra quando teve aqueles ataques contra Israel? E não para, gente. Tudo isso é consequência, né, de um não posicionamento, consequência de antepassados que desobedeceram a Deus. Enfim, porém meu povo confessará seu pecado e os pecados dos seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e o levar da terra dos seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso, enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo dos seus pecados, pois rejeitaram continuamente os meus estatutos e desprezaram os meus decretos. Apesar disso tudo, eu não rejeitarei completamente e nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra dos seus inimigos. Não cancelarei a minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito, diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor, né? A misericórdia de Deus. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Gente, só um instante. Eu já vim para poder terminar. Só pedir a Maíra para aqui receber. Tem uma pessoa aqui em casa. Ô Maíra, você tá aqui? Acho que tem alguém tocando no telefone. Tem não? Você não escutou não? Escutei não. Bom, voltei. Gente, o capítulo 26, ele vai terminar com as misericórdias de Deus. Deus falando tipo assim, vai receber castigo. Não é que não, mãe?
Eu estou escutando a campainha, mas as meninas não estão escutando. A misericórdia de Deus, ele está falando assim, ó, vou castigar o povo por conta de desobediência, por conta do pecado, mas a minha misericórdia vai vir sobre a vida deles. Vai chegar o tempo que vai tudo ser restabelecido. E assim, gente, vai funcionar com a gente. Hoje a gente sabe que Jesus, ele já morreu por nós. Jesus, ele já se entregou por nós. E tudo que nós precisamos é nos reconectar com ele. E uma vida com Cristo exige renúncia. Uma vida com Cristo exige perdão de pecado. Uma vida com Cristo exige um estilo de vida diferente. Aqueles que se oporem a esses mandamentos, a esses decretos, vão desfrutar de um castigo eterno, que é o quê? É o inferno. Mas, se aceitarem Jesus, se um dia escolherem caminhar com Ele, vão desfrutar da vida eterna. E aí, cabe a cada um de nós escolher o caminho que quer andar, né? O caminho que quer permanecer, o caminho que quer ficar. É isso, sabe? Eu não sei se todos que estão assistindo essa live já aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e você quer fazer isso nessa manhã, você precisa escrever nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor da minha vida. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. O que não dá é para você permanecer numa vida de pecado. É você achar que pode pecar, que pode descumprir os decretos, os mandamentos de Deus, que não vai acontecer nada com você. Uma hora a mão de Deus vai pesar. Uma hora todos nós vamos passar diante desse juiz. E aí o que você vai apresentar diante de Deus? Uma palavra que o Paulinho disse no final de semana foi: loucos, ainda hoje pedirão a sua alma. O que você vai apresentar? Quando a palavra fala isso, loucos, loucos, o que você está fazendo com a sua vida? Que você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. O que você está fazendo? Que você está andando por todos os caminhos, mas não anda no caminho de Deus. Conhece a Cristo, mas não renuncia os seus desejos, os seus prazeres, a sua vida pecaminosa, você não abre mão dela. Por quê? Sabe, volta para Jesus nessa manhã, em nome de Jesus. Sabe, se você quer voltar, escreve aí: Senhor Jesus, eu quero voltar. E larga mão de tudo quanto é amigo que te afasta de Deus. Que os seus amigos sejam aqueles que vão te levar, que vão te aproximar do Senhor. Em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você escreve: eu sou salvo. Mas se você quer aceitar, você escreve: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Só temos vida nele. Às vezes você pode falar assim: Raira, eu tenho vergonha. Eu não quero escrever porque eu tenho muita vergonha. Mas você tem que pensar onde você quer ficar com vergonha. Imagina se você chega lá, o Senhor fala assim: eu não te conheço. Você nunca fez essa declaração, você nunca confessou isso com a sua boca. Aí você fala assim: Deus, eu não tive oportunidade. Ele vai te lembrar: lembra o dia que você entrou na live da Raira e ela estava perguntando quem queria aceitar Jesus, você não quis? Pois é, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Seja obediente ao Senhor. Eu amo essa palavra, gente. Se você for obediente, as bênçãos irão te acompanhar. Agora, se você desobedece ao Senhor, é castigo que vai vir sobre o seu lombo. Glória a Jesus. Ainda dá tempo, tá? Coloca a mão no seu coração. Tem gente que não escreve nem que quer aceitar Jesus e nem que quer salvo. Ô moço, ô moça, não te custa. É só você escrever assim: ó, eu sou salvo. Declara isso. Não te custa. Uma vez. Movimenta. Eita glória. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. E você vai orar assim. Fecha o olho, moço. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um.
Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento devocional. Quero te agradecer por esta palavra, Deus. Que nós venhamos ser o teu povo que permanece debaixo da tua palavra. É possível, Deus, ir e não pecar mais. É possível, Deus, ir e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem exigido de nós, Pai. Eu quero abençoar o dia de cada um dos meus irmãos, que eles possam desfrutar, Pai, da tua presença, que eles possam desfrutar de um dia cheio da alegria, cheio do amor, cheio da paz, que vem do teu trono, Papai. Que essa palavra continue falando aos nossos corações. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, das pessoas que ainda vão aceitar o Senhor Jesus como Salvador, assistindo essa live, Pai. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Ajude aqueles, Pai, que precisam reconciliar com o Senhor e às vezes fica com vergonha de escrever isso que precisa. Que o Senhor possa tocá-los em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa convencê-los. É o que eu te peço, Pai. Livra eles do inferno, Deus. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que hoje seja mais um dia de avançarmos, mais um dia de romper. Termina essa live esfregando a sua mão e fazendo assim, ó. Bora! Você manda um comando para o seu cérebro dizendo, vamos embora. Glória a Jesus. Você que assistiu a live pela primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Volta amanhã, tá? Às 8 horas da manhã. Eu espero vocês. E se precisar, me manda uma mensagem no direct. Tô aí disponível para aqueles que precisam, tá bom? Beijo. Deus abençoe a vida de vocês.